Quando um rebocador afunda no fundo do oceano, a tripulação precisa lutar para sobreviver em um esforço frenético para escapar do navio trancado. Este é o colapso fatal do naufrágio do Jascon 4. Grandes petroleiros enfrentam perigo em ondas selvagens quando ventos fortes ameaçam sua estabilidade. Clima violento pode levar rebocadores a ancorarem o petroleiro com cabos de aço tensionados para estabilizar e evitar vazamentos de óleo. Na costa da Nigéria, 3 rebocadores foram presos a um petroleiro da Chevron para evitar seu tombamento. No rebocador, Jascon 4, 12 tripulantes estavam apenas começando a acordar após uma noite de descanso. No rebocador, o dia começa às 5 da manhã. No domingo, 26 de maio de 2013, era só mais uma manhã no Jascon 4. O cozinheiro precisa acordar mais cedo para preparar uma refeição quente para a tripulação antes do trabalho. Harrison O'Keefe ligou as chapas quentes e foi ao banheiro antes de iniciar o café da manhã. Ele foi cozinheiro na companhia West African Ventures e atuou em diversos navios da frota. Harrison deveria estar de férias, mas a empresa pediu outra viagem antes de ele voltar para casa. O capitão Lovejoy Caribou comandava uma tripulação de 11 em seu rebocador, encarregado de guiar um petroleiro por mares agitados. As ondas faziam o rebocador balançar um pouco, mas o cabo preso ao enorme petroleiro ajudava a estabilizá-lo contra as ondas. De repente, uma onda gigante atingiu o rebocador e rompeu o cabo de reboque. O barco virou e logo encheu de água. Harrison não saiu do banheiro. O barco virou, o vaso sanitário soltou da base e atingiu sua cabeça. Ele caiu contra a porta e puxou a maçaneta para escapar. A água subia no cômodo e Harrison estava desesperado para sair. Ele puxou a maçaneta e ela quebrou em sua mão. Ele ficou horrorizado ao ficar trancado no banheiro enquanto o navio afundava. Ele usou o que pôde para abrir a porta. Eufórico, conseguiu e correu para o corredor onde vários homens estavam reunidos. Johnny, Michael e Richard estavam se preparando para o trabalho quando o barco virou e começou a encher de água. Tentavam se orientar em quartos e corredores totalmente de cabeça para baixo. A água subiu rápido enquanto iam até a escotilha para tentar abrir a porta. Lutaram na água para se apertar e pressionar a maçaneta. A água estava subindo tão rápido e eles não tinham feito nenhum progresso em abrir a escotilha. Harrison decidiu que só abriria a porta quando o corredor estivesse cheio de água. Ele voltou nadando até abrir a primeira porta aberta. Ao se virar, ele viu uma enorme parede de água invadir o corredor, lançando seus companheiros violentamente contra a parede e arrastando-os pelo barco. Ele entrou rápido no cômodo enquanto a água já passava da cintura. Ele andava no teto do barco e precisava descobrir onde estava e como sair dali. Francamente, ele teve sorte de encontrar uma porta aberta na parte mais alta do barco inclinado. Barcos, na costa da Nigéria, eram frequentemente atacados por piratas e adotavam protocolos para proteger seus marinheiros. Uma dessas rotinas era trancar todas as portas do barco para isolar todos em quartos separados e impedir que os piratas tivessem acesso fácil a todas as partes do barco. Quase todas as portas do barco estavam trancadas, exceto a de Johnny, por onde Harrison entrou. Os homens estavam todos gritando e se movendo freneticamente, tentando descobrir como escapar do navio que afundava. O rebocador de repente parou a queda livre até o fundo e, com um baque forte, pousou no leito do oceano. A água continuava a entrar de todas as direções. Homens dormindo foram acordados abruptamente ao serem jogados das camas e sentirem a água fria subir do teto. Os móveis caíram e bloquearam as portas. Homens em cada quarto tentavam se orientar e achar onde estava a maçaneta da porta. Os móveis flutuavam na água que subia diante da porta trancada. Tentar abrir espaço no pequeno quarto para destrancar a porta era frenético,
enquanto a água subia e entrava por baixo. Mesmo que abrissem a porta, como prenderiam a respiração, descobririam como sair de um navio de cabeça para baixo e nadariam até a superfície sem saber a profundidade? Era um cálculo impossível e os segundos estavam passando. Na superfície, os outros rebocadores estavam sendo castigados por onda após onda. As tripulações estavam observando os cabos e o petroleiro quando um som claro cortou o ar. Um cabo se partindo e o som de um rebocador sumindo enquanto sugava ar. A situação levou marinheiros desesperados a tentar contato com o Jascon 4. Tudo aconteceu tão rápido que não houve nenhuma comunicação ou pedido de socorro do barco que afundava. O pedido de ajuda foi enviado e a West African Ventures iniciou o resgate dos marinheiros. Os barcos lançaram mergulhadores na água imediatamente. Procuravam os que abandonaram o navio, mas ninguém flutuava na água. Mergulhadores desceram o quanto puderam, mas não viram sinais do barco ou tripulação. Diante da situação, não era possível tentar um resgate de mergulho no navio. Eles não tinham certeza da localização e não possuíam o equipamento necessário para localizá-lo completamente. Mesmo que encontrassem, só poderiam descer por alguns minutos com o equipamento, o que não seria suficiente para um resgate real. A dura realidade começava a se impor. Caso os marinheiros não escapassem nos primeiros minutos, temia-se que os 12 tivessem morrido rapidamente quando o barco afundou. Certamente, havia uma chance de que alguém tivesse um cilindro de ar ou estivesse respirando em uma bolsa de ar. Os homens realmente esperavam isso. Essas equipes trabalhavam juntas e trocavam membros entre os navios. Então, toda a companhia ficou devastada com a possível perda de vidas. A West African Ventures acionou uma equipe que fazia reparos em equipamentos submarinos. Esses mergulhadores trabalhavam em saturação a 60 metros de profundidade. Com um sino e câmara de saturação no navio, trabalhavam vários dias a 60 metros de profundidade sob alta pressão. Assim, eles fizeram a descompressão só uma vez após um mês de trabalho. Eles usaram uma mistura especial de gases que incluía hélio, o que fazia as vozes dos mergulhadores soarem distorcidas. Eles foram orientados a parar o trabalho e ir imediatamente em direção ao navio afundado. Eles levariam 18 horas até Jascon 4. Nesse período, os mergulhadores ajustaram a saturação para a profundidade do navio afundado. Ali, o fundo do mar ficava a 30 metros. Quando a equipe de resgate chegasse ao local, estava claro que eles estariam recuperando corpos, não salvando vidas. Colby, Nico e André formavam uma equipe de mergulho experiente e estavam prontos para o difícil desafio à frente. O maior desafio era que todas as portas externas estavam trancadas, seguindo a política anti-piratas. Nico gastou 2 horas tentando abrir a porta de aço do navio afundado. Ele abriu a porta e iluminou o interior com a lanterna. A primeira coisa que eles encontraram foi o corpo do Capitão Caribou. Nico o reconheceu na hora e se chocou ao ver o que aqueles homens haviam sofrido. Enquanto caminhava pelo barco, encontrou mais 3 corpos de tripulantes. O peso dessa missão estava sobre ele, enquanto eles partiam para inspecionar o próximo nível do barco. Aqui as coisas ficariam muito mais difíceis. Ele precisaria subir os níveis em um rebocador invertido. Corredores e portas se enrolavam, arriscando que o cabo umbilical ficasse preso ou enroscado. Enquanto ele nadava pelo corredor da escada, viu os dedos brancos, enrugados, de uma mão em outro cadáver logo à sua frente. Ele estendeu a mão para agarrá-la e puxar o corpo em sua direção. Suas luvas grossas apertaram a mão e, para sua total surpresa, a mão apertou de volta. Ele ficou atônito. Um tripulante sobreviveu quase 3 dias. A onda atingiu o rebocador Jascon 4 pela manhã. Harrison tentou abrir a escotilha de saída com seus companheiros de tripulação,
mas eles não tiveram sucesso. Ao vê-los sendo levados pela água no navio, Harrison ficou desesperado para achar um ponto alto e fugir da água violenta. Ele entrou na cabine do engenheiro, onde ainda havia ar para respirar. Sua mente estava a mil, pensando no que poderia fazer para escapar. Ele viu vários tripulantes morrerem diante dele e ainda ouvia os gritos de outros tentando escapar. A água nesta sala subia devagar, diferente de antes. Ele subiu em cima dos móveis para elevar o rosto o mais alto possível. Os sons de seus amigos começaram a desaparecer nos minutos seguintes. Harrison percebeu que alguns homens escaparam ou morreram. De todo modo, eles se foram. Agora ele estava sozinho no pequeno bolsão de ar, que se estabilizou e parou de encher de água. Sabendo que ficar ali era a morte certa, Harrison respirou fundo algumas vezes e mergulhou na água para nadar em direção à escotilha de saída novamente. Ele tentou abrir com força, mas ela estava presa. Ele só podia tentar por pouco tempo antes de voltar ao bolsão de ar. Enquanto nadava de volta, ele acidentalmente passou pela porta da sala com o bolsão de ar. Ao notar que não havia salas abertas no corredor, ele voltou apressado para a sala do engenheiro. Ofegante, ele saiu na sala pouco antes de se afogar. A água salgada entrou em sua boca e o fez engasgar tentando respirar. O medo do que poderia acontecer se não achasse a porta certa o fez planejar como resolver o problema. Harrison buscou suprimentos no quarto e encontrou um grande tecido que rasgou e fez uma corda. Ele amarrou isso na porta do seu quarto e segurou firme enquanto nadava de um lado para o outro até a escotilha de saída. Isso lhe dava o conforto de, ao menos, conseguir retornar à sua bolsa de ar. Ele achou 2 coletes salva-vidas com lanternas acopladas. Harrison passou horas indo e voltando até a escotilha de saída, tentando abrir a trava. Foi um caminho difícil, onde ele achou o corpo de um amigo, mas era a única opção. Ele, exausto, aceitou que a porta não seria aberta. Ele buscou algo em seu quarto para melhorar a situação. Ele usou móveis e painéis para montar uma plataforma para sentar. Ele estava apenas de cueca, e a hipotermia certamente seria o problema mais urgente se ele não conseguisse tirar o corpo da água. Ele achou uma sacola com Coca-Cola e sardinha. Harrison não sabia há quanto tempo estava preso no barco. No fim do primeiro dia, as lanternas acabaram, deixando-o preso no escuro. Ele estava sentado em sua plataforma em completo silêncio. Essa privação sensorial pode enlouquecer. Sem sons ou batidas de outros sobreviventes, ele sabia que estava sozinho. Após algumas horas, os cadáveres na água começaram a cheirar mal e atrair peixes necrófagos. Ele podia ouvir o barulho de respingos nos espaços fora do seu quarto. Era evidente que grupos de peixes comiam a carne dos mortos. Harrison passou seu tempo rezando e pensando em sua família. Ele simplesmente não conseguia aceitar que sua vida terminaria assim e que sua família teria que seguir em frente sem ele. Ele tentou desesperadamente pensar em como poderia se salvar, mas não havia nenhuma maneira de sair daquele barco e sobreviver sozinho. Sem luz, suprimentos ou informações sobre como sair do barco ou quão longe da superfície estava. Sua única opção era o resgate. Ficar em total escuridão e silêncio é um desafio mental difícil de suportar por horas. Saber que você também está preso em um navio no fundo do oceano é entorpecente. Ele estava em um espaço aéreo pequeno, sem saber quando o ar acabaria. Harrison já estava preso há quase 2 dias quando ouviu os primeiros sons de esperança. Ele ouviu barcos próximos soltando boias e batidas metálicas no casco. O tempo passou sem sinal de resgate. Será que eles sabiam que ele estava vivo? Ele tentou bater nas paredes, mas nenhum dos seus sinais foi percebido pela equipe de resgate. Eles esperavam recuperar 12 corpos depois de mais de 48 horas no fundo do oceano.
Harrison ouvia as batidas da equipe de resgate, mas ninguém se aproximava. Apesar de calmo, ele já tinha dificuldade para respirar. O pequeno espaço onde ele estava sentado tinha uma quantidade limitada de oxigênio e estava acumulando dióxido de carbono. É um processo lento que se aproxima até a respiração dificultar e o estresse surgir. Já eram mais de 2 dias nesse espaço pequeno. Harrison estava respirando fundo, mas ainda sentia falta de ar. Cada momento era uma luta e ele temia desmaiar pelo desequilíbrio dos gases no quarto. Uma vez, ele viu uma luz à distância e tentou nadar até ela para avisar que estava ali, mas teve que voltar. Ele esperou de novo, esperando que eles voltassem. Após horas de espera, a luz veio em sua direção. Ele colocou a mão na água para aparecer e o socorrista a puxou. Harrison ficou eufórico. Alguém finalmente sabia que ele estava vivo. Os homens trocaram olhares de surpresa e palavras de tranquilidade. Nico se chocou ao encontrar um sobrevivente, mas ficou animado por poder salvá-lo. Colby e Nico debatiam o que fazer, surpresos ao encontrar um tripulante vivo. Precisavam achar como retirá-lo do navio e levá-lo à câmara de mergulho deles. Após discussão com a equipe médica do navio, decidiram retirar Harrison com um capacete de mergulho e mantê-lo 3 dias na câmara de descompressão para aclimatá-lo ao nível do mar. Ele ficou 30 metros abaixo da superfície por 63 horas. Seu corpo estava saturado de nitrogênio, subir rápido seria fatal. Depois, calcularam que o espaço de ar de 1,20 m de altura só tinha oxigênio suficiente para sobreviver por cerca de 60 horas. Ele poderia ter morrido em 1 ou 2 horas, e os socorristas não saberiam o quão perto estavam. O resgate de Harrison foi milagroso, mas devastador ao constatar a morte de toda a tripulação. Ele esperava que alguns tivessem escapado do naufrágio. Sei que eles trabalham na empresa há 17 anos. Eles têm sonhos, famílias. Conheço um com 9 filhos. Ele chorava para ter um menino. Ele tem 9 meninas e a esposa deu à luz um menino. Mas ele nunca chegou em casa para ver a esposa. Ele morreu. Ele nunca chegou a ver o filho. Tem outro que tem esposa, está casado há 25 anos e adotou uma menina. A esposa teve gêmeos e ele queria folga comigo para visitá-la, mas nunca a viu. Harrison ficou grato por estar vivo, mas sofreu de transtorno de estresse pós-traumático, culpa do sobrevivente e ansiedade por muitos anos. Seria fácil pensar que Harrison evitaria o oceano, mas ele decidiu o contrário. Após anos com esse trauma, ele decidiu virar mergulhador certificado e enfrentar o medo do oceano. Ele se inspirou em seus salvadores e agora é mergulhador comercial na Nigéria.